Oi, pessoal, está tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu convido vocês para refletir mais um texto da Bíblia que está em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos ao texto? Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Bom, eu quero refletir com vocês alguns pontos que eu destaquei desse texto. O primeiro ponto fala assim: não se canse de fazer o bem. Mas é possível se cansar de fazer o bem? É a coisa mais comum que existe. Lembre aí de uma vez que você se dispôs a ajudar um amigo, um parente, e essa pessoa retribuiu essa ajuda, esse bem, com o mal ou com ingratidão, ou essa pessoa não evoluiu, não saiu do lugar, não deu o resultado que você esperava. E aí você se cansou de fazer o bem. Isso acontece com todo mundo, né? Acontece comigo, acontece com você. Então é muito fácil a gente cansar de fazer o bem. Mas o apóstolo Paulo adverte: não se canse de fazer o bem. Veja o que é que diz o Salmo 37, versículo 27. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Olha que coisa boa, né? Outro ponto que eu queria destacar é: não desanime. Porque no verso 9 ele diz: pois se não desanimarmos, olha aí, é muito fácil a gente desanimar de fazer o bem. Mas o apóstolo Paulo adverte a não desanimarmos, não desistirmos, né? Não nos desesperarmos. Então no texto existe no texto uma condição para a gente fazer a colheita, né? Se não desanimarmos, se não desistirmos. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 4:1, Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que não ficamos desanimados. É um motivo de não desanimarmos, quando a gente lembra quem nos deu essa tarefa, quem nos incumbiu disso, de fazer o bem. Ainda temos mais motivos. Olha o que é que diz Lucas 9:62. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Então, se a gente começou esse trabalho, que a gente conclua, né? Porque quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Quem começa a fazer o bem não deve olhar para trás, não deve desanimar, não deve desistir, certo? Então, não desanime, continue fazendo bem. Se você começou a fazer uma tarefa, fazer o bem a alguém, seja lá o que for, de que esfera for, continue, não desanime. Essa é a mensagem de Deus para nós. Outro ponto que eu queria destacar desse texto é: no tempo certo você fará a colheita. Mas espera aí, de que colheita nós estamos falando? Nós estamos falando da colheita a que se refere o versículo 7 e início do versículo 8 do mesmo capítulo de Gálatas, que diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Então, se a gente plantar no terreno da natureza humana, nós colheremos a morte. É impossível eu plantar semente de abacaxi e colher melancia. Se eu plantar semente de pepino, eu vou colher pepino. Então, é muito perigoso zombar de Deus. Não é uma boa plantação, né? Não é uma boa semente. O que é que eu vou colher?
zombando de Deus, certo? E se eu plantar no terreno da minha natureza humana, eu vou colher a morte. Eu não vou colher coisa boa. O que é que tem no terreno da natureza humana? Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria, esse ele fazia toda hora. É isso que tem no terreno da natureza humana. Mas não é dessa colheita que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da colheita de vida eterna, a que se refere a parte final do versículo 8. Vamos ver? Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, se você fizer o bem, não desanimar, pode aguardar a colheita. Não tem outro caminho, não é verdade? Vejam só o que é que diz Isaías 9, versículo 3. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como se repartem as riquezas tomadas na guerra. Então, é isso que acontece quando a gente tem a colheita de vida eterna, quando a gente planta no terreno do Espírito de Deus e faremos a colheita no tempo certo, se não desanimarmos. O profeta Isaías, nesse texto, ele estava se referindo à chegada do Messias. E é isso que acontece. Onde Jesus chega, a vida, a celebração, a festa, a colheita de vida eterna. Bom, Paulo reforça no verso 10, portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem. E aí eu quero destacar outro ponto, que é, faça o bem sempre que tiver chance. Teve chance, faça o bem. Se você estiver num transporte coletivo, por exemplo, e estiver cheio, e você puder ceder o seu lugar para alguém, foi uma oportunidade que você teve de fazer o bem. São essas pequenas coisas, né? Então, faça o bem sempre que tiver chance. Em Lucas 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele disse que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e no caminho ladrões o atacaram e deixaram quase o homem morto, né? Passaram por ali um levita, depois passou um sacerdote, olharam o estado do homem e seguiram seu caminho sem nada fazer. Depois passou um samaritano. Vamos ler o texto para ver o que aconteceu. Lucas 10, 33. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ah, esse bom samaritano! Ele poderia ter passado direto, como o levita e o sacerdote fizeram. Mas ele não fez isso, né? Ele estava de viagem, diz o texto, mas ele parou. Ele parou e deixou o que era prioridade para ele, para depois. E cuidou daquele homem, serviu aquele homem, fez o bem, quando ele pôde fazer o bem. Então, que possamos fazer o bem sempre que pudermos. E mais, vamos criar oportunidades para fazer o bem, né? Vamos ver o exemplo do bom samaritano e fazer o bem sem desanimar, sempre que pudermos. Outro ponto que eu queria destacar do texto é faça o bem a todos. Paulo diz, faça o bem a todos, mas principalmente, a começar,
pelos da família da fé. Então, às vezes, você pode dizer assim, vou fazer o bem a quem? Fulano não pode me enganar, outro eu não sei, não conheço, eu não quero. Comece pelo da família da fé, comece pela sua família, comece pelos que estão perto de você, comece pelos mais próximos, comece a fazer o bem pelos da família da fé, né? E para finalizar, eu deixo um texto que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Que Deus nos ajude, que possamos nos despertar, que possamos seguir a ordem da palavra de Deus para fazer o bem sempre que pudermos, para fazer o bem sem desanimar, para fazer o bem a todos. Que Deus nos ajude, que possamos refletir sobre essa mensagem e que possamos fazer o bem para a glória de Deus. Então, meus queridos, aí fica mais uma mensagem e até a próxima, se Deus quiser.